aqui, pessoalmente, na Igreja Pentecostal Yeshua, e a vocês que estão em suas casas, através da rede social, redes sociais, sejam muito bem-vindos. Vocês estão na casa de Deus, na casa do Pai, diante do Pai, na presença do Pai. Que Deus abençoe a todos. Aleluia. Hoje, quarta profética, quarta de libertação, quarta de cura, quarta de culto ao Senhor. Aleluia. E o Senhor já se faz presente neste lugar. Amém? Aleluia. Você na sua casa, você aqui na igreja, pega a palavra do Senhor agora. Abra a palavra do Senhor no livro de 2 Reis. 2 Reis, no Velho Testamento. Abra no capítulo 6, versículo 6. E vamos esperar o que Deus tem para nós nesta quarta profética. Aleluia. Todos encontraram? Aleluias. Glória a Deus. Quando todos tiverem encontrado, digam glória a Deus. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 6. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Podemos ler? Amém. Glória a Deus. Disse o homem de Deus: onde ele caiu? E o homem lhe respondeu: ali. Então o profeta Eliseu cortou um galho de uma árvore e jogou sobre o local, e o machado subiu, e o fez subir o machado. Amém? Me acompanharam? Esta palavra, como nós lemos, é sobre o profeta Eliseu. Um profeta que veio a suceder o profeta Elias. 2 homens usados em profecias, em atos proféticos. E quando nós estamos na quarta profética, estamos numa campanha profética, nada melhor do que ouvirmos uma palavra que o Senhor nos entrega com um ato profético. Essa história começa quando Eliseu começa a andar, a fazer a obra. Quando Elias partiu, passou para ele o manto, a capa. Eliseu assumiu um ministério profético de Elias. Então Elias começa a andar e discípulos que já seguiam a Elias passam a seguir Eliseu. É assim, quando nós recebemos a presença do Senhor, nos entregamos à obra do Senhor, pessoas passam a nos observar, pessoas passam a seguir o nosso exemplo. É por isso que eu digo, se você é cristão, tome cuidado com o que você tem feito na presença de outras pessoas. Pessoas te observam o tempo todo, para ver onde você vai cair e o que você tem realmente de bom de Deus para entregar, para que aquilo desperte nele a vontade de ser como você. E se você erra diante de uma pessoa, dizendo que é homem, mulher de Deus, essa pessoa pode deixar de crer em Deus. Essa pessoa pode deixar de ser salva. E isso por sua causa. Não queira isto. Amém? Bom, então Eliseu estava sendo seguido por vários outros profetas, seguidores, que queriam
está na presença de Eliseu, porque Eliseu representava a presença de Deus na terra. Eliseu, o profeta, como todos os profetas, inclusive os profetas de hoje, verdadeiros profetas, homens de Deus, que oram, que buscam, que jejuam e que entregam somente o que Deus manda entregar. Estes homens, até hoje, são boca de Deus, homens e mulheres, são bocas de Deus aqui na terra. E então esses homens seguiam Eliseu, e eles se reuniam, faziam reuniões. Não precisa folhear a Bíblia, só mantenha ela aberta para que você confirme a palavra do Senhor. E estes homens continuavam e seguiam ao profeta. E eles se reuniam em um lugar que veio a se tornar um lugar pequeno, como este aqui. Hoje ele está assim, mas nós cremos na presença do Senhor. Embora pequeno, mas ele vai estar cheio do Espírito Santo. Esse lugar já é, mas vai estar cheio de almas. E aí ele se torna pequeno. Quando a casa de Deus física se torna pequena, é necessário que mudemos para um lugar maior, para que cabam mais almas. E neste dia, os homens que seguiam, os outros profetas que seguiam a Eliseu, lhes disseram: meu Senhor, este lugar já está pequeno. Vou esperar ele acabar de ler a palavra e eu continuo. E este homem eles disseram a Eliseu: Senhor, este lugar já está pequeno. Vamos encontrar outro lugar. Vamos cortar lenha à beira do Rio Jordão para fazermos um outro lugar onde possamos nos reunir e fazer nossas reuniões. E Eliseu achou boa aquela palavra, ele gostou e concordou. Sim, vá. E então um servo que devia já estar na cola de Eliseu para aprender com Eliseu, ele disse: meu senhor não gostaria de ir conosco para cortarmos as árvores? E Eliseu mais uma vez achou boa aquela palavra e disse: sim, eu vou. E então eles foram para o Rio Jordão para cortar madeira, para fazer um novo local, um local maior, para estarem realizando suas reuniões. Mas para se cortar madeira, são necessárias ferramentas. Naquele tempo, o machado. O machado é uma peça de ferro pesada, encunhada com um cabo de madeira. Munidos desta ferramenta, eles foram para cortar as árvores. E então, eles estavam fazendo a obra para o Senhor. A Bíblia não fala se eles erguiam um templo, mas diz que eles erguiam um espaço para que eles pudessem se reunir em nome de Deus, na presença de Deus. E então eles estão lá no Rio Jordão cortando a lenha, Eliseu também está lá, quando de repente um servo de Eliseu grita: ah, meu Senhor, o machado caiu no rio e era emprestado. O machado, a hora que ele estava cortando a lenha, presumo eu, a Bíblia não relata, cortando a árvore, o machado escapou do cabo,
voou e caiu no rio. Existem machados de lenhadores, eles variam de peso, mas geralmente eles se iniciam com um peso de 3 quilos. 3 quilos de puro ferro, metal, cai sobre o rio. É natural que esse machado só vá parar ao fundo do rio, tornando ali, dependendo da profundidade, impossível de ser resgatado. Mas este homem que seguia Eliseu, que via Deus representado na figura de Eliseu aqui na terra, que cria naquele profeta, que ele era usado por Deus, ele vai à fonte. Quem era a fonte? Eliseu, o homem de Deus. Muitas das vezes nós encontramos um problema, o nosso machado cai no fundo de um rio, e em vez de nós procurarmos a fonte, que é Deus, que é Jesus, que são profetas de Deus aqui na terra, para nos orientar, para orarmos, para fazermos atos proféticos, para buscarmos em Deus uma resposta, e nós não cremos. Não cremos quando o irmão nos chama para estarmos na casa do Senhor, para termos uma mudança de vida em Cristo Jesus. Não cremos quando o médico decreta uma doença em nossas vidas incurável. Vamos procurar tudo: médico, medicamentos, talvez idolatrias, outros tipos de crença, quando o único que pode curar é Jesus Cristo, e nós não buscamos. Talvez seja a hora de nós aprendermos que, se quisermos soluções, temos que buscar em Cristo Jesus. O servo de Eliseu sabia que aquele homem, aquele profeta, era a boca de Deus aqui na terra. Então ele diz: "Ah, meu Senhor, o machado caiu no fundo do rio e era emprestado." Aquele homem estava diante de um problema. Ele precisava fazer a obra do Senhor, continuar na obra, mas perdeu a ferramenta para cortar as árvores. E para piorar a sua situação, a ferramenta não era dele. E naquela época, provavelmente um machado seria algo que ele não teria condições de comprar, porque ele pediu emprestado. E ele deveria pagar, devolver ou pagar ao dono do machado. Porque esse é um dos mandamentos do Senhor: a honestidade. Se você pega algo de alguém, se você pegou algo de alguém emprestado, devolva. E aquele homem então clama ao profeta Eliseu. E como nós lemos aí no capítulo 6 de 2 Reis, no versículo 6, Eliseu pergunta: "Aonde caiu o machado?" Ele pergunta: "Onde ele caiu?" E o homem responde: "Ali." Então Eliseu, atente-se à chave da pregação agora, Eliseu corta o galho de uma árvore e joga exatamente aonde o machado havia caído. E a palavra diz que isso fez com que o machado subisse. Meu Deus, estamos diante de um ato profético. Como um machado pesando 3 quilos no mínimo sairia do fundo do mar, do fundo do rio, subiria até a superfície como uma boia, como uma bola cheia de ar?
é impossível. Mas o Deus de Eliseu, o nosso Deus, é o Deus do impossível. É o Deus que, quando fazemos um ato profético com fé, crendo que Deus está ali naquele ato, Ele realiza. E então o machado começa a subir, chegando até a superfície das águas e boia sobre as águas. Eliseu olha para aquele homem e disse: vá lá, pegue o seu machado. Eu fico imaginando a cara daquele homem, vendo o machado flutuar sobre as águas. E eu fico imaginando ele tão maravilhado por estar diante de um homem que era a representação de Deus aqui na terra. Porque é maravilhoso quando nós estamos diante de um milagre. Um milagre é coisa rara hoje em dia, é muito difícil de se ver um milagre. Mas quando nós presenciamos um milagre, como eu já presenciei na minha própria vida, o milagre da cura, e o milagre de se ter a continuidade da vida, e o maior milagre que foi aceitar a Jesus e ser salvo em Cristo Jesus. É maravilhoso estar diante de um milagre. E este milagre aconteceu através da crença, da fé de um homem que seguia outro homem, que era um profeta de Deus, o profeta Eliseu. Um profeta tão usado por Deus, tão cheio da unção de Deus, tão cheio da unção de Deus, que quando ele morreu, foi sepultado. Por engano, um homem caiu na cova de Eliseu. Foi jogado na cova de Eliseu, estava morto. E quando aquele cadáver toca a alçada de Eliseu, aquele homem ressuscita. Olha a unção que esse homem tinha. Até os seus ossos, depois de morto, eram capazes de ressuscitar a um morto. Mas eu quero que os irmãos se atentem ao ato profético de se cortar um galho, jogar sobre as águas e o machado flutuar. O que tem a ver isto? Porque o ato de se cortar um galho de árvore, ele poderia simplesmente dizer: suba, machado, em nome do meu Deus, em nome de Jeová, já que naquela época ainda não tínhamos a vinda de Jesus Cristo. Então tudo era feito no nome de Deus, do El Shaddai, Adonai, Shalom. Então aquele homem poderia, não poderia? Ele era usado por Deus, ele tinha intimidade com Deus. Ele poderia simplesmente falar: suba, machado. E o machado subiria com tanta fé, com tanto poder de Deus na vida dele. Mas por que ele cortou a árvore e jogou o galho sobre as águas? Se nós observarmos, esse ato profético acontece várias vezes na Bíblia do Senhor, na palavra de Deus. Eu vou citar alguns. Quando o povo de Deus saiu do Egito e caminhava em meio ao deserto, sedentos, com muita sede, eles queriam muito água, já estavam brigando com Moisés porque achavam que eles iam morrer de sede no deserto. Então surge diante deles um oásis, um lago imenso, cheio de água, que olhando aos olhos parecia uma água maravilhosa. E eles correram em direção, de tanta sede eles correram, foi aquela alegria. Mas a hora que eles experimentaram a água era amarga, não era boa para se beber.
Então eles se voltam para Moisés e começam a cobrar Moisés. Moisés, outro homem, profeta, discípulo, servo do Senhor, libertador. O que ele faz? Ele clama ao Senhor. E o que o Senhor diz? Pegue um galho de uma árvore e jogue dentro da lagoa. Quando Moisés joga o galho na lagoa, a água se torna potável, doce, boa para se beber. E todos matam, saciam-se a sua sede naquela água limpa. Em um ato profético, que esse foi dito pelo próprio Deus a Moisés: jogue o galho na água. Mas, irmãos, o que quer dizer esse galho jogado na água, essa madeira jogada na água? A primeira, ela faz a água ficar boa para se beber. Moisés carrega um pedaço de madeira em sua mão, chamado cajado. Mais uma vez o povo tem sede em meio ao deserto. E aquele pedaço de madeira retirado de uma árvore um dia para se tornar um cajado de pastor de ovelhas, Deus diz: toque na pedra com o cajado, com a madeira. E quando Moisés toca a pedra, jorra água da pedra, através do toque da madeira, mais uma vez. Qual o mistério da madeira? Nós temos aí o galho jogado na água, transformando ela doce, a madeira tocando na pedra, fazendo com que saia a água. Eliseu joga o galho na água e o machado sobe, flutua até a superfície da água. Qual o mistério da madeira? A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo é a água viva, que se nós bebermos dessa água, a nossa sede espiritual, nunca mais teremos sede. Quem é cristão e já provou dessa água sabe do que eu estou dizendo. Você não recorre a mais nenhuma fonte para soluções de problemas, para refrigério da sua alma, para a sua salvação. A única fonte é Jesus Cristo, o Rio de águas vivas, que corre do lado direito do trono de Deus. Esta água viva um dia desceu a pedido do Pai, nosso Deus, ao seu único Filho. Ele pede: desça e morra pelos meus. Jesus Cristo, que era rio de águas vivas e continua sendo, desceu. E ao descer, para nos salvar, para me salvar, salvar a mim, salvar a você, Jesus Cristo recebe nas suas costas madeira. A cruz que estava sobre as costas de Jesus um dia foi cortada por um machado, moldurada por um marceneiro, pregada, feita para pregar a Jesus Cristo. Observem que do início até a morte, do início do povo de Deus, de Israel, até a morte de Jesus Cristo, a madeira esteve presente. Se nós formos olhar por todas as situações causadas por madeira, até chegar ao madeiro da salvação, Deus sempre trabalhou com atos proféticos. A cruz que estava nas costas de Jesus era a mesma madeira
que fez a água ficar doce, a pedra soltar água, o machado flutuar, e a Jesus Cristo cumprir a missão de nos salvar. Este é o mistério da madeira. Este é o mistério do ato profético para quem crê em Jesus Cristo, o Salvador. Porque se você crê na cruz de Jesus, se você olha para a cruz e se lembra do que Jesus fez para me salvar, para salvar você, você vai pegar a sua cruz e você vai negar o seu pecado, negar a sua vida, e você vai carregar a sua cruz junto com Jesus. Por que desta pregação? Simplesmente para você entender que atos proféticos feitos com fé, sendo eles dito por Deus, como Deus disse a Moisés, sendo eles dito a Eliseu, porque certamente Eliseu orou a Deus e Deus mandou que ele jogasse o gado, porque o poder vem do Senhor. Quando fazemos um ato profético, crendo que é de Deus, que Deus vai agir naquele ato profético, ele realmente acontece. Nós terminamos hoje uma campanha de 7 dias de uma água ungida, que Deus usou a pastora. Deus falou para a pastora, Deus orientou a pastora a ungir uma água por durante 7 dias. E todo aquele que fez esse ato, teve fé nesse ato e creu que era de Deus, mandando uma profeta, que é a boca de Deus na terra, fazer. Todo aquele que creu e fez com fé será curado, será liberto, será livre. Eu não sei o que você pediu, você que fez o ato profético, mas se você creu, fez de todo o seu coração e sabe que foi Deus quem usou a pastora por este ato profético, ele vai acontecer em nome de Jesus. Amém? E hoje eu estou aqui, usado por Deus para dizer e dar a prova a vocês de que atos proféticos não são coisas do Velho Testamento, não são coisas que hoje não acontecem, não são coisas de fanático. Ato profético é ato, a ação de se realizar o que Deus espera de nós. Realizar a fé. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Quero convidar você em casa, você aqui da igreja, fique de pé, fique de joelho, do jeito que a sua fé te orientar. E nós vamos orar. Você vai colocar nessa oração, seja em voz alta, seja em silêncio, não sei a forma, mas você vai colocar nessa oração aquilo que você está necessitando com urgência. Peça com fé. Se é um emprego, peça com fé. Se é uma bolsa de estudo, peça com fé. Se é a cura de um ente querido, se é a cura, sua cura. Talvez alguém está me ouvindo, está com câncer, está com alguma doença, precisa passar por uma cirurgia. Peça a cura para que você não faça a cirurgia. Peça a cura do câncer, peça a cura do AVC, peça a cura da paralisia, do que você quiser. Do que você quiser, não. Do que você necessita. E você vai pedir para o próprio Deus. O mesmo Deus que agiu na vida de Moisés, do povo de Israel, em